Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no segundo livro de Samuel, no capítulo 1. Vamos ler os versos de 17 a 27. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colina de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te pedimos a tua palavra, além de tudo quanto já nos tens concedido nesta noite. Dá-nos ainda mais, dá-nos ainda mais. Fala conosco, afeta o nosso pensar, o nosso sentir. Toma em tuas mãos a nossa vontade, a nossa disposição de alma, o nosso coração, a nossa mente. Nós nos consagramos a ti e aguardamos o teu favor, em nome de Jesus, e para a tua glória, nós oramos. Amém. Jesus nos ensinou que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E eu resolvi, ainda que com certo temor, falar daquilo que está cheio o meu coração e repartir com os irmãos, acreditando que este é um caminho de consolo e de reconstrução, de novas possibilidades, de novos horizontes, não somente para mim, por ser esta a minha oração, mas também para muitos dos irmãos, senão para todos. Meu coração está cheio de tristeza, muita tristeza. Perdi um amigo muito querido há cerca de 15 dias, num acidente de automóvel, uma morte bruta, estúpida, sem sentido, e ainda me fere o coração e a alma a lembrança deste meu irmão, deste meu amigo. E por isso resolvi ler e repartir com os irmãos este lamento de Davi sobre Saul e seu filho Jonatas. Aqui está a fala e a palavra de um homem que chora a morte, que se coloca diante da morte, tem coragem de olhá-la nos olhos, encará-la de frente e responde à morte. Eu penso que vivemos uma sociedade em que a fala a respeito da morte e da tristeza é evitada. A fala a respeito da morte e da tristeza assusta,
E alguém certamente poderia ter observado, não vai estragar a noite, falando sobre morte e sobre tristeza. Porque esta observação nós a fazemos nos nossos encontros familiares, nós a fazemos nas nossas noites de festa, nós observamos aos tristes que estão conosco, que escondam a sua tristeza, que camuflem a sua tristeza, que superem rápido a sua tristeza, para que não estraguem a nossa alegria, para que não maculem a nossa caminhada de vida, para que não pintem com tintas sombrias os nossos dias ensolarados, ou para que não nos lembrem que de fato os nossos dias não são tão ensolarados assim, mas nós teimosamente tentamos fazer com que sejam, tentando fugir da realidade. Nós somos tão reticentes em enfrentar a morte, em encarar a tristeza, que desenvolvemos mecanismos pesadíssimos e uma indústria milionária para que a tristeza seja banida do nosso horizonte. Há pouco tempo ouvi a observação de um palestrante que, falando aqui em nossa comunidade, o professor Jung Mosung, disse que trocamos o nosso vocabulário, a palavra tristeza pela palavra depressão. Porque depressão a gente enfrenta com remédio, tristeza a gente enfrenta com grandeza de alma. A depressão é uma questão clínica, a tristeza é uma questão existencial. A tristeza deve ser colocada no altar do Senhor. A depressão a gente despeja no divã, diante de um psiquiatra, diante de um terapeuta, de um analista. A gente busca tratamento clínico. Essa questão, para nós, é crucial em nossos dias. Dias de mentirinha, alegrias fabricadas, mascaradas com remédio, sepultadas com vícios, escondidas com excesso de trabalho. Tudo isso para que a gente tente tapar o sol com a peneira, ou melhor seria dizer, colocar um sol de peneira por sobre a nuvem sombria que encobriu o sol, ainda que momentaneamente. Nós precisamos aprender a chorar novamente, a viver as nossas tristezas, a admitir as nossas perdas. Nós precisamos aprender a colocar diante do Senhor o nosso coração quebrado, o nosso coração partido, a colocar diante de Deus os nossos fracassos, as nossas derrotas, a apresentar no altar do Senhor aquilo que não deu certo, aquilo que aos nossos olhos não faz sentido, para que a vida tenha um solo fértil onde recomeçar. É o que faz Davi. Davi é um homem, um rei, que sabe chorar, que sabe sofrer. Na verdade, que aprendeu a sofrer porque muito sofreu. Muito sofreu. Se você tem familiaridade com a história e a biografia do rei Davi, bastaria inclusive virar apenas uma página da sua Bíblia e encontrar no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, que Davi e o seu exército estava acampado em Ziclag, e os amalequitas invadiram Ziclag, destruíram a cidade, levaram as mulheres, os filhos, as posses, obrigou Davi a ir à guerra para resgatar as suas mulheres, seus filhos, suas posses, sua honra, sua dignidade como guerreiro. E diz a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 1, que quando Davi retorna da batalha em Ziclag, ao terceiro dia lhe chega a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Davi não tem muito tempo entre uma tristeza e outra. Davi não tem muito tempo entre um pranto e outro. Por isso parece ser um homem que pode nos ajudar a lidar com essas realidades da nossa vida. Acho isso importante, é importante o dia do lamento. Há algumas realidades em nossas vidas que
a respeito delas não temos nada a fazer senão lamentá-las. Lamentar e colocar um ponto final após o lamento. Sem mas, sem vírgula. Nós temos o encorajamento constante, a negação, a alienação, a banalização. Mais positivamente falando, um encorajamento constante à superação, um encorajamento constante à ressignificação, o encorajamento constante a buscarmos um sentido e um propósito por trás de uma fatalidade, de uma tragédia, de algo que traz para nós um sofrimento atroz. Mas devemos admitir que algumas coisas na vida não têm sentido, não têm propósito, não podem ser ressignificadas, não podem ser superadas, elas simplesmente são. Elas são. E nós devemos lamentá-las. Lamentar e colocar um ponto final no lamento. A Bíblia Sagrada nos ensina no Eclesiastes que há o dia de chorar. Não é dia de superar, não é dia de ressignificar, não é dia de interpretar, não é dia de encontrar sentido, é simplesmente dia de chorar, lamentar. Por isso, Davi cantou este lamento. Sabem, meus irmãos, que 70% dos salmos são salmos e poesias de lamento. 70% dos salmos. A poesia hebraica, o cancioneiro hebraico, são salmos de lamento. O que é que você tem a dizer sobre isso? Nada. Tudo que tenho a dizer sobre isso é lamento. Eu lamento profundamente que isso tenha acontecido. Eu lamento profundamente que tenha sido assim. Eu lamento, eu só tenho a lamentar. Mas será que não é um propósito por trás disso? Não, algumas coisas realmente trazem embutidas em si mesmas um propósito, mas algumas outras não têm propósito nenhum. Elas são o fim, são o encerramento de ciclo, são a absoluta derrota, o absoluto fracasso, a absoluta inadequação da vida, a absoluta ilogicidade da existência. Não tem nada por trás. A gente só lamenta, e a morte é uma delas. A morte é uma dessas coisas. Por exemplo, você diz assim: como foi bom que papai se divorciou de mamãe. Se não fosse o fato de papai se divorciar de mamãe se divorciar de papai, a nossa vida não seria hoje assim, assado e assim por diante. Não, nunca diga que foi bom papai se divorciar de mamãe se divorciar de papai. Porque um divórcio a gente lamenta, só lamenta. Não pode ser bom um divórcio. Eu já ouvi gente dizendo assim: foi bom que aquele irmão cometeu adultério, porque foi por causa daquilo que aprendemos isso, aquilo e aquilo outro. Não foi bom. Um adultério nunca é bom. Foi bom, papai, que o senhor não foi promovido, o senhor foi injustiçado. Não foi bom. Uma injustiça nunca é boa. A gente lamenta, não explica, não busca sentido por trás, não busca a segunda intenção de Deus. Foi bom que papai agonizou durante 3 meses naquela UTI, porque mamãe foi se acostumando com a falta do papai. Não foi bom, meu irmão, minha irmã, não foi bom. Não foi bom papai agonizar 3 meses no hospital, 8 meses no hospital, para mamãe se acostumar com a falta do papai. Mamãe terá o resto da vida para se acostumar com a falta do papai. Então não foi bom papai agonizar na UTI do hospital. Não é bom, foi lamentável. Eu lamento que tenha sido assim. Foi bom que essa menina morreu. Quem sabe o que seria do futuro dessa menina? Com certeza, alguma coisa melhor que a morte seria. Não foi bom que essa menina morreu. Há coisas na vida que não há nada de bom por trás delas. Aí você diz assim: ah, pastor, mas lá no Gênesis, José é vendido como escravo para o Egito. E ele ensina aos irmãos: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus os transformou em bem. Preste atenção. Bom e bem não estão embutidos, ou o bem não está embutido no mal que os irmãos fizeram a José.
O bem está presente no que Deus fez com o mal que fizeram a José. Não há nada bom na morte, mas Deus pode, no dia seguinte, no exato momento da morte, suscitar o que é bom. Mas o mal continuará sendo mal. O ruim continuará sendo ruim. O nefasto continuará sendo nefasto. O lamentável continuará sendo lamentável. Eu lamento profundamente que Saul e Jonatas tenham tombado no campo de batalha. É isso que Davi tem a dizer. Davi não racionaliza, Davi não explica, Davi não justifica, Davi não encontra um propósito por trás, não encontra um sentido por trás. Ele não diz, foi bom que Saul tombou no campo de batalha, porque assim chego mais cedo ao trono que é meu. Foi bom que Saul tombou no campo de batalha, porque ele me perseguia, e agora estou livre do ódio de Saul. Não. Davi simplesmente diz, eu lamento profundamente que Saul tenha tombado no campo de batalha. Que Jonas tenha tombado no campo de batalha. Se eu posso me atrever a lhe dar uma sugestão, a lhe dar um conselho, não mascare as suas dores, não invernize as suas tragédias. Não evite dar nome de mal ao mal que lhe aconteceu. Lamente. Se possível, grite o seu lamento. Escreva um lamento. Escreva um salmo de lamento. Eu lamento profundamente. Com as minhas lágrimas escrevo as seguintes palavras. Escreva. Talvez você não tenha a oportunidade que eu tenho hoje de gritar daqui o meu lamento. Mas você tem o melhor de todos os auditórios para gritar o seu lamento. O Senhor nosso Deus ouve o nosso clamor, o nosso lamento. Acolhe a nossa dor, enxuga a nossa lágrima. Lamente. Não tenha medo de lamentar. Não tenha medo de ter medo. Não tenha medo da tristeza. Não considere a sua tristeza uma expressão de fraqueza. Não considere a sua tristeza uma intrusa na sua história. A tristeza está aí. Ela não pode ser negada. Ela não pode ser banalizada. Ela precisa ser acolhida. E sendo acolhida, ela precisa ser consagrada. Então há tempo de lamentar. Não salte o dia de lamentar. Não tente esquecer rapidamente o dia do lamento. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento registrado no livro. É como se Davi dissesse o seguinte, coloque em ata o meu lamento. Leiam e repitam isso aos homens de Judá. Não vamos apagar da nossa história esse dia. Não vamos esquecê-lo rapidamente. Vamos erguer um memorial a este dia. E o memorial deste dia não é um memorial de gratidão, não é um memorial de louvor, é um memorial de lamento. E essa é a nossa expressão de adoração. O nosso lamento é uma expressão de adoração. Então lamente. Porque algumas coisas na vida nós só podemos fazer é lamentar. Segundo, sabe o que aprendo aqui? É que a vida na sua essência vale mais do que a vida na sua contingência. Sempre. A vida na sua essência vale mais do que a vida na sua contingência. A vida de quem quer que seja, e qualquer que seja ela, vale mais. A vida de quem quer que seja, e qualquer que seja ela, sempre vale mais. Pelo simples fato de ser vida. É vida. Bandido bom é bandido morto. Mentira. Ninguém morto, nem bandido. Que pena que quem morreu foi a menina, não foi aquele deslocado, daquele tresloucado daquele namorado. Não, que pena que morreu a menina. Graças a Deus, não morreu o menino. Porque a vida vale mais, sempre. Inclusive a vida do bandido, inclusive a vida do assassino, inclusive a vida mal vivida. A vida vale mais do que a morte, sempre, sempre. Porque aqui, Davi chora igualmente a morte de Saul e a morte de Jonatas. Davi foi objeto do ódio de Saul, da inveja de Saul. Saul era rei em Israel.
Um belo dia, no campo de batalha, Saul, acovardado, um meninozinho, Davi, enfrenta o gigante Golias em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Vence o gigante com a vitória que o Senhor dos Exércitos de Israel concede a Davi. Entram na cidade, recebendo o aplauso e o louvor da massa. E a massa gritava: Saul abateu seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares. A inveja, o ódio, a insegurança encontraram lugar no coração do rei Saul. Saul prometeu matar Davi, perseguiu Davi, tentou de todas as formas destruir e acabar com a vida de Davi, não apenas tirando-lhe a vida em si, mas com o sério risco de semear no coração de Davi ódio, mágoa, ressentimento, um espírito de rebeldia. Mas não, Davi carregou esse fardo chamado Saul até o dia da morte de Saul e lamentou a morte de Saul. Porque não importa quem seja este homem que morreu, a vida vale mais. A vida vale mais. Jonatas não. Jonatas era amigo de Davi. O filho do rei era amigo de Davi. E diz a palavra de Deus que nas palavras de Davi, como eu lhe queria bem, Jonatas, meu irmão, sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Há alguma sugestão de uma relação homossexual entre Davi e Jonatas, o que considero absolutamente despropositada. Aquele mundo não era um mundo misto, era um mundo de colégio de meninos separado do colégio das meninas. Era um mundo do masculino e do feminino com suas fronteiras bem definidas, e não é de se estranhar que as grandes amizades e afinidades de alma acontecessem entre homens e entre as mulheres e não necessariamente nas relações mistas. Quem entende um pouco a cultura da época, do mundo masculino, machista, em que se vivia, pode compreender a grandeza da amizade entre Davi e Jonatas. E na verdade, para que sejamos bem honestos, qualquer homem nos nossos dias e qualquer mulher nos nossos dias que tenha encontrado a dádiva da amizade, sabe do que se está dizendo aqui. Davi tinha uma grande afeição e um amor grande por Jonatas. E chora a morte de Jonatas. E igualmente chora a morte de Saul. Porque a vida na sua essência vale mais do que a vida na sua contingência. Se morreu alguém que me odeia, se morreu alguém que me ama, o lamento há que ser o mesmo, porque nós não lamentamos a morte de quem os odeia e a morte de quem nos ama. Nós lamentamos a morte. Nós lamentamos a morte. A vida, na sua essência, vale mais do que a vida na sua contingência. Mais do que isso, aprendo, e Davi aprendeu, que o Senhor nosso Deus ouve o nosso lamento, ouve a nossa súplica, ouve o nosso clamor, ouve a palavra que lançamos a Ele do mais profundo do nosso pesar e do nosso sofrimento mais atroz. Deus é socorro bem presente na angústia. Deus é torre forte para onde corre o justo e se abriga seguro no dia da tribulação. Deus, o nosso Pai, tem um caminho no meio da tormenta. E no meio da tormenta nós erguemos a nossa voz e o Senhor nosso Deus nos recebe e nos acolhe. Não sei se em algum momento da existência humana este clamor de angústia, de tristeza, este peso da sombra da morte foi maior e mais intenso do que no Getsêmani. Quando Jesus diz: a minha alma está triste até a morte. E diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 22 que quanto mais angustiado, mais intensamente Jesus orava. Quanto mais aflito, mais fincados no chão os joelhos de Jesus estavam. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu a súplica de seu filho e enviou anjos para que o servissem.
A canção do Senhor está conosco na noite de lágrimas. O consolo do Senhor está conosco no dia da nossa tristeza. Esta semana, no que a nossa irmã Nauzira Nascimento chamaria de uma cristocidência, eu li mais um texto do Rob Bell, e ele diz assim: as nossas lágrimas são sagradas. As nossas lágrimas são sagradas porque elas regam o solo ao nosso redor, onde a vida pode brotar novamente. Por isso aprendo aqui com Davi, que quando nós somos capazes de chorar os nossos mortos, nós somos capazes de celebrar os nossos vivos. Quem não é capaz de chorar os seus mortos não celebra seus vivos. Porque fica no meio do caminho entre o lamento e a celebração. Não lamenta profundamente e não celebra intensamente. Fica no limbo. Não chora, mas também não se alegra e não ri. A vida fica congelada na tragédia e na perplexidade que a tragédia gerou. E a gente nem chora tudo que tem que chorar. E porque não chora tudo que tem que chorar e o choro está entalado na garganta, a gente não ri tudo que tem para rir. A gente não se alegra tudo que tem para se alegrar. Isso é uma coisa que me parece Davi sabe fazer. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai ver. Capítulo 30 do primeiro livro do Samuel, quando Davi chega em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída, 30 versículo 3, pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Choraram em alta voz até não terem mais forças. Sabe o que é chorar em alta voz até não terem mais forças? Você vai dizer, é uma hipérbole, é um exagero de linguagem da história bíblica, do historiador bíblico, do poeta que narra a biografia de Davi. Não interessa que seja um exagero, eles choram até que não tenham mais forças. E depois o que fazem? Versículo 7. Depois de chorar até que não tenham mais forças, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Versículo 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até o pôr do sol. E nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Mas antes de sair para a batalha e recuperar a força para combater, perseguir os seus adversários, e combater do nascer do sol ao pôr do sol, Davi primeiro esgotou as suas forças num choro profundo pela tragédia que havia cometido a cidade de Ziclag. Davi já fizera isso antes. Quando tem um filho com Batseba, o Senhor o disciplina e não permite a vida daquela criança. E enquanto a criança está sendo gestada, Davi está pranteando, vestido de saco e cinzas. Enquanto ainda há vida na criança, Davi chora e clama. Mas depois que a notícia lhe chega que Deus havia de fato cumprido sua sentença, Davi se levanta, veste-se, perfuma-se, alimenta-se e celebra e dança e canta na presença do Senhor. As nossas lágrimas nos preparam para o dia da alegria. Eu diria mais que as nossas lágrimas nos libertam do dia da tragédia para o dia da alegria. Nós precisamos aprender a chorar.
precisamos saber fazer o que fez Jesus quando esteve diante do túmulo de Lázaro. Jesus, quando chega naquele cenário de morte, chora. E o que é estranho e poderia soar estranho, é que primeiro que Jesus, quando recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, Jesus diz assim: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do meu Pai seja glorificado. Segundo que Jesus, quando recebe a notícia da morte de Lázaro, diz: ele apenas dorme. Ele apenas dorme. Terceiro, que Jesus sabia que iria ressuscitá-lo. Ora, então nós temos pelo menos 3 bons e ótimos motivos para que Jesus não chore. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e chora. Um discípulo poderia se aproximar e dizer assim: mestre, o senhor não falou que a glória do Senhor será manifesta aqui agora? Falei e será. Então por que o senhor está chorando? Outro discípulo chegaria e diria: mestre, o senhor não falou que ele apenas dorme? Falei e é fato, ele apenas dorme. Então por que o senhor está chorando? Mestre, o senhor não vai ressuscitar o dito cujo agora? Vou. Então por que o senhor está chorando? A resposta de Jesus às 3 perguntas seria: porque ele está morto. Porque a glória do Senhor ainda não foi manifesta. Porque ele ainda dorme. E porque eu ainda não o ressuscitei. É por isso que eu choro. Agora é hora de chorar. Então nós vamos chorar tudo que a gente tem que chorar agora que ele está morto, para quando ele ressuscitar a gente poder cantar tudo que a gente tem que cantar quando ele estiver vivo. Porque se a gente não chora na hora de chorar, a gente não se alegra na hora de se alegrar. Quem não chora seus mortos não celebra seus vivos. Quem não chora a sua tragédia, não chora a sua dor, não se liberta para continuar vivendo, para seguir a vida. Fica com uma lágrima, com um nó na garganta preso. Fica amarrado ao passado, fingindo que o passado é bom, que há um sentido, que pode ser ressignificado, que pode ser superado, fingindo, sem admitir um profundo lamento colocado no altar do Senhor, que ouve a nossa dor, recebe a nossa lágrima, enxuga o nosso pranto, nos acolhe, nos abraça, nos veste, nos perfuma e nos encaminha para a vida novamente. Aqui, Davi lamenta. E Davi lamenta com uma expressão muito interessante. Você diria assim: pastor, alegre-se, seu amigo ressuscitará. É verdade. Eu me consolo, como a palavra de Deus me ensina. Mas o que eu lamento é que o escudo de Saul nunca mais será ungido com óleo. E há esse fato. Eu lamento profundamente. Naquela mesma semana, perdemos outro irmão no retorno do retiro de casais. E choramos. No domingo, choramos na sexta-feira. Choramos. Nos consolamos com o que a palavra de Deus nos ensina sobre a ressurreição. Mas lamentamos. Domingo que vem não poderemos abraçá-los novamente. O escudo dos nossos irmãos nunca mais será ungido com óleo, porque nunca mais irão à batalha com eles. Então nós choramos, nós lamentamos profundamente e entregamos isso ao Senhor. E dizemos ao Senhor: Senhor, recebe o nosso lamento, recebe a nossa lágrima, recebe o nosso pesar, ouve o nosso clamor, vem ao nosso encontro. Recolhe tudo isso com tua bondade e com o teu amor. E faze o que foi prometido pelo profeta e que é possível pelo Messias, que venceu a morte e nos prometeu a ressurreição. E o que foi prometido pelo profeta e conquistado pelo Messias. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião
uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a manifestação da sua glória. Eu me desculpo e agradeço a sua acolhida, mas eu faço um convite para alguns entre nós que porventura não tenham chorado as suas dores como deveriam ter chorado. Dores que carregam no peito há 20 anos, 30 anos. Lamentos que deveriam ter colocado diante do Senhor, mas que carregam um luto e uma mortalha que ainda não foi trocada por uma bela coroa, uma vestimenta de espírito angustiado que ainda não foi substituída por um manto de louvor. Eu lhes faço um convite a que coloquem diante de Deus a sua história, a sua dor, e ainda que tardiamente, coloquem diante de Deus o seu lamento, para que o Senhor Deus nos visite, nos encontre e faça de nós homens e mulheres que sejam chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação da sua glória. Vamos ficar em pé e vamos cantar um louvor ao Senhor. Na verdade, vamos cantar a nossa disposição de coração ao Senhor. O Senhor que derrama do seu amor em nosso coração, porque o amor é mais forte do que a morte. E o amor a tudo supera. A Bíblia Sagrada diz que o amor jamais acaba. Por isso é que nós podemos cantar o amor de Deus para sempre, para sempre, para sempre. E é esse amor de Deus que é derramado em os nossos corações e nos cura, nos sara, nos liberta. É esta expressão do amor de Jesus que venceu a morte, que pode nos dar um caminho de ressurreição, que pode nos arrancar desse horizonte de sombras e nos colocar de novo na rota da vida. E eu queria dar a você a oportunidade de trazer o seu lamento e de orar conosco dizendo: Senhor, eu estou abrindo meu coração para a tua cura entrar, para que a minha tristeza seja substituída pela alegria do teu Espírito, para que a minha angústia seja trocada pela tua paz. Eu não banalizo o dia da morte, porque eu tenho amor pela vida. Eu não quero ficar preso no dia da morte, porque eu quero honrar ao Senhor meu Deus, que é o Senhor da vida. Mas nós não podemos atravessar muito rapidamente o dia da morte, porque isto pode ser uma blasfêmia contra o Senhor da vida. Pode sair do seu lugar e vem aqui e traga ao Senhor a sua tristeza, o seu lamento, e peça a Ele que liberte você desse quarto escuro da sua dor. Venha, pode sair do seu lugar. É dia de cura, é noite de gratidão, de louvor, de celebração. É noite quando as nossas lágrimas de fato irão regar o solo ao nosso redor, para que novas flores e novos frutos possam surgir e nos alegrar. Traga diante do Senhor o seu coração.